Olá, alunos do primeiro ano, professora Luciana de Matemática. E na aula de hoje nós vamos estudar situações de problemas envolvendo funções, né? Nós já vimos algumas lá no início do estudo de funções e agora vamos dar prosseguimento a esses problemas. O custo da fabricação dos brincos de uma fábrica é dado pela função C igual a 3 vezes A mais 27, sendo A o número de brincos produzidos e C o custo em reais. Calcule. Então, gente, uma fábrica que produz brincos, né? Essa determinada fábrica calcula o custo da produção através dessa expressão, dessa função, C igual a 3 vezes A mais 27, sendo que C é o custo, é o total do valor para produzir os brincos, e o A é a quantidade de brincos. Então, se a gente tiver a quantidade de brincos, a gente consegue saber qual é o custo para fabricá-los, né? E aí, na letra A, ele pergunta para a gente, qual o custo da fabricação de 200 brincos? Então, aí ele deu a quantidade para a gente. Esse 200, que é a quantidade, é o ala da minha função. Então, a gente pega a função C igual a 3 vezes A mais 27. O 200, que é a quantidade, é o que a gente vai substituir no lugar do A. Então, C igual 3 vezes A. Se meu A é 200, eu vou ter 3 vezes 200 e dando continuidade à função, mais 27. Custo igual. Faço primeiro a multiplicação. Então, 3 vezes 200, 600 mais 27. 627, o total do custo para a fabricação de 200 brincos. Na letra B, ele pergunta, e o custo da fabricação de 500 brincos? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na letra A, né? Vou pegar a função 500, que é a quantidade, é o A da minha função, né? Então, custo igual. Se eu tenho 3 vezes A e o meu A é 500, é a minha quantidade, substituindo, eu vou passar a ter 3 vezes 500 mais 27. Custo igual. Faço primeiro, obviamente, a multiplicação. 3 vezes 500, 1.500 mais 27. 1.500 mais 27, o custo total, 1.527. Então, bem simples. Só substituir a quantidade e determinar o custo. Vamos ao próximo. Número 2. O lucro de um artesão, em função do número de peças vendidas, é dado pela função L igual a 6 vezes Y menos 3.000. Pede-se. Então, aí a gente tem a função que representa o lucro desse artesão, né, em relação ao número de peças vendidas. Então, L é o lucro e o Y é o número de peças, a quantidade de peças vendidas. Então, se a gente tem uma determinada quantidade de peças, que é o Y, a gente pode substituir e, com isso, calcular o lucro que ele vai ter com essas peças. Letra A. Qual o lucro com a venda de 250 peças? Então, a gente tem a função L igual a 6 vezes Y menos 300. A quantidade é o Y, né? Que nesse caso a quantidade que ele deu para a gente é 250. Então, vou fazer a substituição como fiz no primeiro exemplo. Lucro igual 6 vezes Y. Meu Y é 250, então vou passar a ter 6 vezes 250 e dando continuidade à função, menos 3.000. Lucro igual, faço a multiplicação, 6 vezes 250, 1.500, menos 3.000. Só que aí, a gente vai ter um porém, né? A gente está vendo que a gente vai ter para subtrair 1.500 menos 3.000. A gente tem o 1.500 positivo e o 3.000 negativo, né? Quando a gente subtrai números, tem que operar números com sinais diferentes, na resposta vai prevalecer o sinal do maior e a gente subtrai os dois, né? O maior, nesse caso, é o 3.000 e o sinal dele é negativo. Então, a nossa resposta vai ficar negativa, né? Sinal negativo e 3.000 menos 1.500, menos 1.500. Então, vamos entender o que representa esse menos 1.500. Significa que ele não teve lucro, ele teve prejuízo, né? Então, como para calcular
o lucro para a venda das peças dele, né, é 6 vezes Y menos 3.000, esse menos 3.000 significa que tem um custo alto, né, para produzir essas peças. Então, para ele ter lucro, ele tem que vender uma quantidade maior de peças. Se ele só vender 250, com os custos para produzir essas peças, ele não vai ter lucro, ele vai ter prejuízo. Se deu resultado negativo, é porque ele não teve lucro, ele teve prejuízo. Tem que vender uma quantidade maior do que 250 peças para ter lucro. Vamos ver a letra B. E com a venda de 700 peças? Então, agora ele deu outra quantidade para a gente, 700. O que a gente faz? Pega a mesma função, né, e vai substituir. O Y é o que representa a quantidade de peças. Agora, a minha quantidade é 700, então vou substituir. Lucro igual 6 vezes Y, o meu Y, que é a quantidade, é 700, então vou passar a ter 6 vezes 700. E seguindo com a função, menos 3.000. Lucro igual. Faço primeiro a multiplicação, 6 vezes 700, 4.200, menos 3.000. 4.200 menos 3.000, 1.200. Agora sim, né? Deu um valor positivo, então esses R$1.200 é de lucro, né? Então, a gente vê que com 700 peças ele tem lucro. Agora, ele vendendo ali 250 peças, vendendo menos, ele não tem lucro, ele tem prejuízo. Tá bom, galera? Então, lá na plataforma tem exercícios envolvendo esse tipo de problema. Qualquer dúvida é só deixar a perguntinha lá, no horário da nossa aula. Um beijo, cuidem-se, até a próxima.